Se inscreva no canal para receber todas as notificações. E eu queria bater um papo para entender o que é as dúvidas, Vamos as lá. questões. Primeira pergunta é, Hare Krishna é uma religião? É o que? É um movimento? O que vocês consideram? É um pouco das duas coisas, né? Porque o que define uma religião, né? Define uma religião aquilo que possui teologia e liturgia. Tá. Tá? Então, se você tem uma teologia, nós temos. A nossa tradição é milenar. Sim. Né? Ela, academicamente, ela se encaixa naquilo que se chama hinduísmo. Sim. Que seria a base. Não, é porque o hinduísmo é um nome genérico, é um nome acadêmico que nós não gostamos de usar. Tá. Né? O hinduísmo dentro do hinduísmo você tem centenas de religiões diferentes, com teologias diferentes. Qual o ponto comum? As escrituras sagradas, os Vedas e as escrituras védicas, que é Shruti, Smriti, Itihasa, Purana, Agama. Tá. Então, isso da Shruti são os 4 Vedas, os Upanishads, acho que você já deve ter ouvido falar, talvez. Mais ou menos. Mais ou A menos. gente trouxe aqui o Maurício do budismo, ele falou que o budismo e o hinduísmo provavelmente são diferentes, né? Mas tem uma muita coisa em comum. Tem muita coisa em comum. Porque o Buda ele nasceu dentro da tradição védica. Então, por exemplo, quando o Buda nasceu, o pessoal já sabia que ele ia nascer. Sim, a gente Porque aprendeu aqui. tinha as profecias. E onde que estão essas profecias? Nas escrituras védicas. Então, por exemplo, essas escrituras, o que surgiu primeiro, as escrituras védicas ou o hinduísmo? Muito antes. O budismo veio depois. O budismo é de 600 anos antes de Cristo. Ah, e as escrituras védicas? Esse livro, por exemplo, foi escrito 5.000 anos antes de Cristo. Jura? 5.000 anos, 5.000 anos atrás, 3.000 anos antes de Cristo, né? É muito mais antigo. Quer dizer, uma das primeiras religiões, vamos dizer que é o hinduísmo? A gente gosta de dizer que é a primeira, porque foi escrita. Antes de ser escrita, era uma tradição oral. É uma longa história, porque de acordo com o pensamento védico, você tem as eras, né, as 4 yugas. Você tem a Satya Yuga, a Treta Yuga, Dwapara Yuga. Treta Yuga? É. Nunca imaginei no Hare Krishna ter treta. Treta, Dwapara Yuga e Kali Yuga. E por que é Tre, né? Porque Kali Yuga é a era que nós estamos agora. Né? Começou há 5.000 anos atrás, mais ou menos. E ela quando dura... foi escrito esse livro? E quando foi escrito esse livro? Exatamente, foi quando mais ou menos foi escrito, no começo da Kali Yuga. Sim. E ela dura 432.000 anos. Né? Então, se você duplicar ela por 2, esse número de anos é a Dwapara Yuga, porque Dwa, 2. A Treta Yuga é Tre. Se você pega essa unidade da Kali Yuga e multiplicar por 3, vai dar... Né? E a Satya Yuga, né? Seria 4 vezes. Então, por isso que... Mas lá para trás ou para frente? Para trás. Para trás. Então a gente está vivendo a era moderna. Nós estamos na Kali Yuga, né? Começou há 5.000 anos atrás, mas esse conhecimento já vem de muito tempo. Quanto Ele era tempo, uma então? tradição... Não, ninguém sabe dizer. Uma tradição oral. Começou a ser escrita na era de... Quanto tempo faz que surgiu a escrita na humanidade? Ixi, daí foi os fenícios, né? 5.000 anos. Foram os fenícios, não foram? Exatamente. Por que surge Pra escrever Exatamente. isso. Olha. Porque na Kali Yuga... Puta, que é com isso? Minha cabeça fez assim, ó. Plau! Minha cabeça fez agora assim. Porque Plau! Deixa eu explicar, porque na Kali Yuga as escrituras sagradas dizem que o ser humano ia nascer muito assim, sem memória. Né? Não ia conseguir guardar todo o conhecimento védico que era oral. Então veio uma encarnação de Deus, um avatar, Vyasadeva, e escreveu todas as literaturas. É o maior acervo religioso da humanidade. Que maravilhoso. É o maior acervo religioso da humanidade. E na hora que você fala isso, acabou o alarme que estava tocando. Quer dizer, tem um milagre. Fala. Então assim, só para eu entender assim, a minha cabeça, porque é muito conhecimento e muita informação. Então, o que a gente chegou à conclusão aqui? Que a primeira religião, a mais antiga, no caso, é a religião hindu. A gente chama de Sanatana Dharma. Sanatana Dharma. Sanatana quer dizer eterno. Sim. E Dharma, lei, ordem, é uma mistura de tudo isso. É uma coisa que não tem uma tradição exata para o português. Certo. Né? Então e religião também é Dharma. Sim. Né? Então é uma religião eterna. São das Veditas. Veditas, né? Védicas. Védicas. Porque vem dos Vedas. Veda significa conhecimento. Tá. Mas não é conhecimento revelado que você vê.
Sabe quando você olha para um monitor, o vídeo do monitor? Sim. A palavra vídeo vem de vidi, de Vedas. Olha, que interessante. Maluco, esse cara é maravilhoso. Esse cara é legal, aprendi bastante. Porra, é um Pasquale da religião. Vem cá, entendi. Tô entendendo tudo, entendi. Quer dizer, a escrita, ela surgiu... É água, né? Fica à vontade. Se quiser cachaça, a gente faz também. A escrita, ela surgiu muito também para memorizar... Não memorizar, armazenar esse conhecimento religioso assim, de tanto tempo que vocês não sabem exatamente quando começou. Exatamente. Porque Então, como era oral, exatamente. pode ter sido de vilarejo. Esse conhecimento passou a ser escrito por Vyasadeva, que foi uma encarnação de Deus só para escrever o conhecimento védico. E por isso que a gente chama nossas escrituras de apaurucheia, não humana. Porque não foi um homem que escreveu. Foi uma encarnação de Deus que veio só para isso. Quem que é essa pessoa? Vyasadeva. Existe foto, imagem? Não, 5 mil anos atrás não, é difícil. desenho. Ah, sim, tem. Existe tem, assim? Tem desenho. Porque a gente tem, por exemplo, o cristão, né? Eu falo a gente porque eu vim de uma sociedade cristã, embora eu não seja cristão, eu vejo que tem uma imagem de Jesus Cristo, né? Sim. Obviamente não fidedigna com a realidade, porque não tem como ele ser louro de olho azul. E a gente tem essa imagem. Buda, a gente aprendeu aqui que Buda gordo não existe. Aquilo ali, na verdade, era um... Não, era Buda um, gordo não tem. não tem como, né? Esse O daí Buda ele é- era magro, né? Sim, Ele sim, meditava, sim, fazia o yoga. E esse Deus encarnado, ele veio quando aqui pro mundo? Então, ele surgiu nessa época, Nessa época quando? algumas centenas de anos antes de começar a Kali Yuga, que ele veio só para escrever essas coisas. Para Kali Pô, Yuga, que chato. O cara, saiu de lá pra ficar escrevendo. É um troço, como vem só pra escrever? Ele escreveu e morreu? é chamada de encarnação. Não, ele está vivo até hoje. De acordo com os Vedas, ele está vivo até hoje. Como assim? Agora me É explica. porque Agora mexe com a minha cabeça, vamos lá. está numa... De acordo com as escrituras védicas, ele não é, como eu te disse, ele não é um ser humano comum. Então ele não vive como a gente em carne e osso, assim, grosseiro. Ele está num nível talvez mais sutil de existência. Mais avançado. Não se sabe dizer, né? Por isso você diz que encarnou. Porque ele veio numa pessoa física, Sim. essa sim. pessoa, a carne, morreu e a consciência foi para outro lugar? Não. É difícil dizer porque as escrituras não esclarecem isso muito bem. Legal. Só diz que ele continua vivo. Tá. Né? Agora, em que situação, como é que ele está, onde ele está... Igual a religião católica diz que Jesus também está vivo, mas não necessariamente pessoa física, mas está talvez em forma de amor, forma de espírito. Entendi. A literatura védica, como eu falei para vocês, é o maior acervo religioso da humanidade. Que legal. É muita coisa para estudar. Não dá Olha o para... tamanho do livro que Não ele dá trouxe para aqui. você... Então, isso aqui Não tem gravura. é fica um chateado. pedacinho do maior livro de poemas da humanidade, que se chama Mahabharata. O Mahabharata é tão grande que se você pegar a Ilíada de Homero, que é um conto infinito, Sim. e juntar com a Odisseia, que é outro conto infinito de Homero também, junta os dois, multiplica por 8 e você vai chegar perto do que é o Mahabharata. Meu Deus, quer dizer que quando você acabar de ler o Mahabharata, você morre. Entendi a vida. Bom, morre. Então esse livro é um pedaço do Mahabharata. Você já leu ele inteiro? Esse aqui sim. Já. O todão lá você não leu. O Mahabharata eu inteiro não, mas eu já li tô na metade. grandes trechos, assim, né? Os trechos Porque no que eu ônibus é acho mais complicado importante. pegar, né? Pedi só pra você arrumar aqui, que tá em cima do microfone, só pra gente... Aqui, Quer que eu tiro? Não, pode ser melhor, melhor. tira. Entendi. E o Hare Krishna, no caso, o movimento Hare Krishna / religião Hare Krishna, ele é uma ramificação desse hinduísmo, desse livro... Então, voltando, né? Vamos lá. A palavra hinduísmo dói no nosso ouvido. Desculpa, eu tô na minha ignorância. Que eu vou explicar, porque no meio acadêmico, eles resolveram, entre eles, não consultaram os indianos, né? Resolveram entre eles que toda religião que se baseia nos Vedas é hinduísmo. Eles são assim, eles Né? fazem isso. E por que hinduísmo? Porque os muçulmanos, quando se referiam aos povos arianos que viviam entre os rios sagrados, que é a Índia, eles falavam, rio em sânscrito é Sindhu. Então os povos do rio, né, como se fosse ribeirinho, assim, é uma coisa meio até, como se fala? Marginal, né? A galera... Mas é uma forma de dizer meio rústica, meio depreciativa, sabe? Eles falavam assim,
Hindu, Hindu, Hindu. Falava Hindu. Aí quando os ingleses colonizaram a Índia, eles herdaram essa denominação que é pejorativa, né? Sim. E ficou hinduísmo, mas isso não tem nas escrituras sagradas nenhuma palavra hindu. Entendi, entendi. Então a gente não gosta muito, né? Então, mas é uma religião, porque você falou para mim que é uma religião que vem da mesma essência. Então o que acontece? A nossa tradição a védica, né? Nós somos Vaishnavas, porque dentro do hinduísmo, como toda e qualquer grande religião, você tem várias interpretações das escrituras. Então, por exemplo, você pega o cristianismo, tem centenas de religiões cristãs. Budista também. Sim. E o hinduísmo, por ser mais antigo, tem mais ainda até. Quer dizer, tipo, é que nem o judaísmo é pro cristão. O judaísmo também tem várias vertentes. Entendi, mas assim, né? tipo, cristão, o católico e o judaísmo, eles vêm do mesmo cristão. Da mesma Da linhagem. mesma coisa. Então, no caso aqui, a gente tem as escrituras védicas como uma base comum. Você está entendendo? Saquei. Só que as interpretações variam. Variam, tem uma Então, diferença. para uns, por exemplo, eles chegam à conclusão que Deus não é uma pessoa. Deus é uma luz, uma energia. E que você é Deus. E que você vai se fundir com essa luz, né? Você vai ser Isso Deus. é o hinduísmo. Isso é uma linhagem chamada de monismo. Impersonalismo. Porque a pessoa que não acredita que Deus é uma pessoa. Ó, vou jogar um achismo aqui que eu acabei de entender. Como essa religião ela é muito antiga, a mais antiga de todas, a tendência de ter ramificações dentro dessa religião... Tem um absurdo. cara lá, o Denis, ele olhou e falou, cara, eu não acredito tanto nisso, eu acredito na verdade nisso aqui. Aí já vira uma nova... Ainda mais religião. na Kali Yuga. Na Kali Yuga, Entendi. que é a era das desavenças e das hipocrisias e ignorância, né? A pessoa vira muito materialistas na Kali Yuga. E a possibilidade de criar ramificações é incrível. Mas pra você... Hã? O que é Kali Yuga? Essa Kali Yuga- era que estamos vivendo, que começou há 5.000 anos atrás. Falou, irmão, no começo prestasse atenção, né? Mas assim, o que você me disse é interessante, então. O hindu, ele acredita que Deus somos nós. Eu sou Deus, você pode ser Não, Deus. isso é uma das vertentes. Uma das vertentes, tá. Uma das vertentes. O Hare Krishna, ele acredita em Não, quê? nós somos mais antigos um pouco. Nós somos ortodoxos no sentido, não que... Porque quando a gente fala a palavra ortodoxa, a pessoa pensa, é radical, Antigo. é fanático. Não, ortodoxo é a acepção da palavra, que orto significa correto, né? E doxa, opinião. Porque a gente se baseia nas escrituras, bem O mesmo. ortodoxo segue a risca. Exatamente, porque lembra aquilo que eu te falei? Quem escreveu esses livros foi Vyasadeva. Que é o Buda. Sim. Não, Buda não, que é o Avatar. Tô brincando. É o Avatar. Né, Vyasadeva, ele escreveu esses livros. Então, quem escreve o livro conhece a interpretação original do livro. Então, ele pode falar com autoridade. O que significa a palavra autoridade? Vem de autor, aquele que tem a autoria. Né? Então, Vyasadeva escreveu, e ele chamou os discípulos e ensinou como interpretar essas escrituras. Eu falo, tá vendo isso que foi escrito assim, assim, assado? Você tem que entender isso, isso, isso. E aí dá a chave do entendimento. Para as pessoas... E aí esses discípulos se tornaram mestres. Pra ter Tiveram outros discípulos, se tornaram mestres. Isso se chama sucessão discipular, corrente Claro. de sucessão discipular. Claro. Então, dentro da corrente de sucessão discipular, que vem de Vyasadeva, você conhece a interpretação original. Tá, que é ortodoxo. Mas tem aqueles caras que são aventureiros, que pega a escritura, fala, não, eu acordei hoje, eu tive uma... Hoje eu acordei Hare Krishna. Acordei iluminado e Sim. tenho uma nova interpretação sobre isso. E caprichosamente começa a ensinar essa interpretação. E ela ganha corpo. Exatamente, ganha corpo, porque você sempre vai achar quem siga o que você fala. E aí o que acontece? É por isso que você acaba tendo... Então, Ramificações. Exato.